Uma crianças como essas, o pai querendo com que eles venham se tornar, o pai quer que seja policial de todo jeito, mas na verdade um quer ser músico, outro quer ser pastor, um quer ser engenheiro, outro quer ser médico. Então, eu tenho visto ao longo dos últimos tempos, na história de muitas pessoas, frustração porque acabaram por muito tempo vivendo o sonho dos pais e não os seus sonhos. E Deus, nessa noite, Ele quer nos restaurar nessa verdade e nos trazer ao cumprimento dos nossos sonhos, os sonhos que são revelados por Deus para cada um de nós, e que nós não sejamos aqueles que venham a exigir ou a exercer uma obrigatoriedade na vida dos nossos filhos para a realização dos nossos sonhos. Sonhos que muitas vezes são resultados de frustrações por não terem alcançados, mas que essa frustração que nós não alcançamos, elas são momentâneas, talvez, por causa da circunstância que vive, mas você pode sim voltar a se alegrar, romper com essa frustração, ou de qualquer forma que possa ainda tirar a tua alegria, de maneira que você, na presença do Senhor, você consegue ser restaurado, entrar no lugar de paz, da glória de Deus e abandonar esses cantos de cumprimento de obrigações, de submissão sobre autoridades completamente equivocadas. Amém, igreja? Vamos orar por mais um instante? Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e capacitados a ouvir a Tua palavra. Palavra essa que tem um endereço, o coração dos Teus filhos, e que nós possamos ver a multiplicação, a frutificação, para que o Senhor seja exaltado e glorificado em todos os nossos dias, em todas as nossas escolhas, em todo o nosso relacionamento, e assim nós possamos testemunhar que sim, há um Deus vivo e é capaz de transformar, restaurar e mudar a história de todos aqueles que creem. No nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Então eu falei agora sobre pais que têm um sonho na sua vida e leva os seus filhos, de uma certa maneira, à obrigatoriedade de cumprimento deles. Eu conheço a história de um rapaz que estudou com meu irmão medicina, e ele tem os dois pais médicos, os pais que queriam que ele se tornasse médico. A irmã tinha se tornado psicólogo, tinha sido uma frustração para eles, nada a ver, né? Mas obrigaram com que o menino fizesse medicina, ele estudou, muito inteligente, fez medicina na Federal. Ele se formou, no dia seguinte que ele se formou, ele fez inscrição para a Polícia Rodoviária Federal, ele queria se tornar policial, passou em segundo lugar, escolheu o lugar que ele queria trabalhar e nunca exerceu a medicina. Foram 6 anos exercendo a medicina e nunca foi exercida porque era um sonho do pai deles e não um sonho dele. Mas, amados, e ao contrário, o que você me diria? Filhos tendo sonhos que fazem com que a história do pai mude. Ou filhos cumprindo a revelação de Deus na sua vida, contando a história de um pai, ou transformando a história de um pai. O título da mensagem de hoje é Contando a História do Pai. Vocês vão perceber nessa mensagem de hoje, eu acredito que é um pouco mais longa, deve chegar lá numa hora mais ou menos. Então, guarda um pouco o sono, se pega um pouco de sono aí, segura um pouco. Mas é uma mensagem que vai certamente tocar a tua vida, o teu coração, e você vai sair daqui acrescentado pela mensagem, pela palavra, pela exposição da palavra de Deus. Amém? Abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 2. No telão, por favor, coloca a revista Almeida Atualizada, RAA. Não, ele vem não. NAA, isso aí. O que está escrito na primeira frase lá? Esta é a história de Jacó. Tudo começa aí. Vou contar a história de Jacó, mas vocês vão perceber que Jacó quase não aparece. Na verdade, é a história de um homem que teve muitos sonhos, muitos conflitos, muitas confusões, rejeição de todas as formas, esquecimento, abandono.
e ao fim, o cumprimento da história do pai. Uma história muito linda, já olhei sobre vários pontos de vista, mas Deus me mostrou sobre esse ponto de vista, eu quero expor para vocês nessa noite. Amém? Acompanhamos lá. Nós vamos ler do versículo 2 até o 11. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Só um detalhe, amados. A idade de José com o irmão dele mais velho, eram muitos, são 12, né? Na verdade, ele foi o 11º. De José para o mais velho, do 11º, que é o caso dele, para o 10º, foram 27 anos de diferença. Então ele aqui, ele tinha 17 anos, o irmão dele teria 17 mais 27, nós estamos falando em 44, é isso, né? É isso? Quem pode me ajudar? 44, né? Então, quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Então ele estava aqui, desde pequeno, trabalhando. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. 3. Ora, Israel, aqui no caso é o nome de Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas, em outras versões, uma túnica colorida. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e os contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peçam que ouça o sonho que tive. Sonhei que estava amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos dele lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam, ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos, iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Amém, igreja? Você pode perceber aqui que a própria mensagem, a própria palavra de Deus fala que essa história de Jacó, sabemos que lá na frente se tornou o pai das 12 tribos, cada uma tribo era os filhos deles, né? E uma história muito longa, quando o Antigo Testamento fala muito sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então era um homem que foi referência, um homem que foi verdadeiramente registrado a sua história, contada a sua história. E aqui fala que esta é a história de Jacó. Eu apenas iniciei, a história é bem longa, vou falar um pouco sobre a história de Jacó, vou falar do 37 até o 45, mas eu não vou ficar citando versículos, senão a gente ia até amanhã de manhã. Mas a história de Jacó é uma história muito linda e eu vou usar a vida de José para contar essa história e que nós possamos perceber que, através dos sonhos revelados por Deus nas nossas vidas, nós somos guiados, nós somos conduzidos. Naquela época, principalmente, a gente não tinha acesso a Deus em todos os momentos das nossas vidas, não havia o Espírito Santo de Deus liberado sobre nós, nós não tínhamos o véu rasgado, o processo era muito mais complexo, mas aqui nós percebemos um homem que, sim, recebe sonhos que são revelados de Deus, revelações de Deus para ele, e através desses sonhos ele persevera e ele faz uma transformação gigante, não só na vida da sua família, mas na vida de todas as nações daquele período, daquela época. Amém? A história, podemos fazer um paralelo. A história é de Deus, mas somos nós que conduzimos ela.
Amém? Os filhos. Amém, igreja? Todo aquele que consegue tornar realidade os seus sonhos, eu acredito que acaba sendo um exemplo de superação na sociedade que nós estamos vivendo. Eu acredito que todos vocês têm sonhos. Alguns sonhos já são frustrados, mas a maioria de vocês tem sonhos sim. E quando Deus nos convida como igreja, como corpo de Cristo, como família do Senhor, para diante da proclamação do Evangelho, Ele fala, ei, não somente os jovens, não somente aqueles que estão começando, cheios de vigor, estarão atuando e recebendo sonhos, mas a palavra nos fala e nos garante que até os velhos voltariam a sonhar. Amém? Então nós estamos falando sobre a revelação do Pai, que Ele estaria usando a todos, independente da idade, independente da circunstância, independente do seu passado. Nós não conhecemos o futuro, mas nós sabemos que o inferno, Satanás, ele conhece muito bem o nosso passado. E muitas vezes ele joga o nosso passado na nossa cara para tentar nos paralisar, tentar nos ferir, tentar nos manter omissos, cativos em lugares áridos, onde não há água, onde não há alimento, onde só há morte. Mas Deus, com a sua maravilhosa sabedoria, Ele nos traz para lugares como esse, para sermos alimentados por Ele, recebemos o pão do céu, tomarmos dessa água que flui do nosso interior. Amém? E Deus, então, Ele quer fazer uma limpeza, Ele quer fazer uma hidratação nas nossas vidas, para que nós possamos verdadeiramente sermos guiados por Ele, ficarmos sensíveis à voz dEle, e dessa maneira podemos exercer o nosso chamado, as nossas vidas, o nosso mistério, mas principalmente colocar em prática aquilo que Deus tenha revelado para nós. Um menino que eu amo, que congrega aqui conosco, um dia eu estava falando com ele, um pouco tempo atrás, ele falou, pastor, muitos criticam de todas as formas, mas o pouco que sabem não praticam. Mas o muito que eles acreditam que sabem, criticam. Então, critica por tudo, mas não cumprem nem o que sabe. Isso é uma verdade, porque o conhecimento de Deus, Ele nos dá por intermédio, muitas vezes, de uma simples folha, como nós sabemos que na Ásia tem igrejas inteiras espalhadas pelas regiões mais difíceis de pregar o Evangelho, onde cada um tem uma folhinha, um pedacinho da palavra, e juntos eles são a Bíblia, verdadeiramente conectados uma na outra. O André a página 1, a Caçuda a página 2, o Lelê a página 3 e assim por diante. E todos juntos são a Bíblia. Amém? A palavra de Deus. Amém, igreja? Um desejo precisa nascer no teu coração. Sabe qual é? Eu não posso ficar fora daquilo que Deus está fazendo. Essa é uma grande verdade, amados. Por que eu falo isso? Porque nós estamos vivendo um tempo onde se nós não pararmos para termos o alinhamento do céu sobre as nossas vidas, nós seremos facilmente enganados aqui nesse mundo. Nós temos falsos profetas, nós temos pessoas que não têm ovelha nenhuma no seu aprisco, mas querem e se titulam pastor de muitos na internet. Então, há uma grande confusão sobre toda forma de conhecimento, sobre todas as informações que são acessíveis para nós, e nós precisamos ter um prumo, nós temos que ter um alinhamento, e esse alinhamento precisa ser com Deus, e o único que é capaz de fazer isso nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Não tem como você atuar de uma maneira fiel, de uma maneira íntegra, ou de maneira integral naquilo que Deus tem para a sua vida, sem você desejar a presença do Senhor, sem você clamar pela manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que Deus possa falar com você, dar sonhos, assim como deu muitos a José, e a partir deles perseverar, combater o bom combate, concluir a carreira, guardar a fé. Amém, igreja? A questão dessa noite, amados, não é ir atrás da realização dos nossos sonhos, não é isso. Mas a questão dessa noite principal é conhecer os princípios
que José cumpriu ao ponto de levá-lo a se tornar o governador da maior nação daquela época. Alguém que era um menino, que estava rejeitado, um menino amado pelo pai, mas que se tornou o governador de uma nação, onde o próprio Faraó, que era o rei daquela época, né? Ele colocou tudo nas mãos de José e descansou, relaxou. E até enquanto ele não morreu, o povo hebreu viveu os melhores dias naquela região, até que esse período se encerrou e o novo Faraó tomou posse, esquecendo daquilo que José tinha feito e começou a subjugar, tornou os hebreus escravos e assim por diante. Mas o interessante nessa história, mas é que José, ele era muito jovem quando esses sonhos aconteceram. Tinha 17 anos quando esses sonhos começaram a acontecer. E eu entendo que é algo, no mínimo, que nós precisamos tomar uma atenção, porque muitas vezes, mas nós acreditamos que somente os maduros na fé, os homens e mulheres maduros, que conseguem receber a revelação do Pai através de um sonho, através de uma ministração do Espírito de Deus, isso é um grande engano. Aqui na nossa igreja nós temos a nossa escola de profetas e ali aos nossos filhos nós ensinamos a palavra, nós levamos eles à adoração e nós queremos que desde a idade do Noah aqui, que eles tenham experiências com o Senhor, que eles sejam atraídos pela presença do Senhor e eles não só sejam atraídos, mas que eles trabalhem por toda a sua vida para permanecer na presença. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. A primeira percepção, amados, que podemos ter nessa história é que José, verdadeiramente, ele servia a família. Ele trabalhava na pecuária, ele trabalhava trazendo informações para o pai, ele atendia as mulheres do pai. Ele era um menino que servia, um menino que trabalhava para a família. E eu quero chegar ao seguinte início dessa história. Quando você percebe o texto que nós lemos, você vai ver ali um pai que ama o filho mais do que os outros, por o filho ser da sua velhice, né? da sua idade, da sua terceira idade, ou quarta, porque eles viviam além dos 80 anos, que é a nossa média do dia de hoje. Então ele tinha um menino que era cuidado, protegido, que ele amava, que ele pensava nele, é um menino que ele construiu uma túnica, pagou um preço alto. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui para nós darmos sequência nessa história é José, ele teve a paternidade de Jacó sendo exercida na vida dele. E por José exercer a paternidade na vida de José, o capacitou a realizar com segurança o cumprimento ou exercer com segurança os sonhos ao qual Deus tinha revelado a ele. José era um menino seguro. José era um menino que recebeu a revelação do pai, falava para os irmãos, anunciava a mensagem para os irmãos, mesmo os irmãos tendo inveja, se levantando contra ele, ele pagou um preço alto, foi fiel, mas em todos esses momentos o pai o guardou, o pai o cobriu, e nesse processo, quando ele foi vendido para o Egito, para onde aquela caravana levou ele, o pai sofreu muito porque os irmãos o enganaram e ele, lá na frente, ele teve a sua história completada e hoje nós podemos entender o porquê que tudo isso aconteceu. A paternidade de Jacó, ou a paternidade de alguém na nossa vida, nos capacita a gerar ou viver a metanoia na nossas vidas, na nossa mente. É impossível você viver ou conquistar uma transformação na mente sem que você tenha alguém como exercendo a paternidade na sua vida. Ah, pastor, então o senhor vai ser a paternidade de muitos aqui, porque muitos não têm pai, muitos têm pais que não amaram, pais que não honraram, pais que não exerceram a paternidade. Muitos têm pais violentos, pais que abusaram, pais que os abandonaram. Não é isso que eu estou falando, amados.
Estou falando que há um Deus que é capaz de exercer a paternidade para todos os seus filhos, e esse Deus que é capaz de exercer paternidade sobre os teus filhos, Ele irá te capacitar para que você tenha uma mente restaurada. E se no caso de José, a mente dele não só foi restaurada e entrou numa frequência diferente, mas o capacitou a ter uma mente extraordinária para ele viver o que ele viveu no tempo que ele viveu. Amém? A paternidade das nossas vidas, amado, gera uma mente, ou no mínimo nos permite a viver a renovação da nossa mente e ter a nossa mente no nível extraordinário e não mais ordinário. O que seria isso? É não ter uma mente padrão deste mundo, ter uma mente conectada no céu. Amém? É extra aquilo que é ordinário nesse mundo. É o que vem do Pai. Mas José, amados, ele vivia no olho do furacão, podemos dizer assim. José, ele vivia no centro da confusão. Os irmãos dele já eram encrenca, a família não era uma encrenca, fizeram diversas circunstâncias de tocaia para o irmão ao longo da história dele, mas aqueles que se levantaram contra ele foram exatamente aqueles que promoveram nele, desafiaram a ele a viver aquilo que Deus tinha revelado a ele. Por que eu falo isso? Porque a própria história de José conta que ele passou porque ele passou, ele viveu o que ele viveu por conta daquilo que os irmãos dele fizeram com ele. Amém? A inveja dos irmãos foi tão profunda que é capaz de levar ele a ser jogado no trono, a ser vendido por uma carruagem e ser levado para um lugar distante, vivendo sozinho, passando o que ele passou lá. Mas tudo aconteceu porque os irmãos deles promoveram isso. Amém, igreja? Você pode não perceber, mas em todas as confusões, em todas as angústias que você vive, o nosso Deus, Ele sempre nos dá um escape. Ele sempre nos dá uma porta aberta. Talvez muitas vezes você não entende, você não percebe, você não compreende, você não está discernindo. Mas eu quero trazer para você aqui hoje que Deus Ele quer te levar a um lugar onde você será capaz de discernir aquilo que Deus está abrindo, a porta que Deus está abrindo na tua vida, diante das confusões que você tem estado inserido. Ah, pastor, eu não estou em confusão nenhuma, mas sabe de uma coisa, no dia que você estiver numa confusão, clama ao Senhor, persevera, seja fiel a Ele, a sua palavra, que Ele vai dar uma porta de escape para você. Amém, igreja? Pode dar sua aplauso para Jesus. José começa então a contar suas experiências com Deus para os seus irmãos. E eu falo, amados, que sempre quando Deus ele nos confia algo e nós começamos a exercer aquilo que Deus nos confiou, sempre irá gerar desconforto na vida de muitos do nosso lado. É inevitável. É inevitável que isso aconteça. A conversão de alguém numa família que não tem ninguém que crê no Senhor, a revelação de algo que vem do céu para você que está em contramão com aquilo que os teus amigos, os teus familiares estão vivendo. Então, sempre quando você está exercendo algo, você está investindo em algo na sua vida, que vem do Senhor, sempre irá gerar desconforto em muitos que estão ao seu lado. Amém? Foi isso que aconteceu aqui na vida de José. Mas, por que isso acontece? Porque as pessoas, elas não estão no mesmo nível, ou podemos dizer assim, elas não estão alinhadas no discernimento espiritual. Então, elas não estão discernindo aquilo que você está discernindo. Elas não estão vendo o cenário que você está vendo. Elas não estão vivendo aquilo que você está vivendo. O passado seu faz com que você perceba algumas coisas que outra pessoa não percebe. É bem simples você entender. Se você pegar essa parede aqui, você vai ver, não, a parede foi bem construída e tal, mas pode ter aqui um engenheiro e dizer, não, essa parede foi bem construída, mas ela está 2 centímetros fora do prumo e se não for acertada, a parede vai cair. Em nome de Jesus, não é isso que vai acontecer, amém? Mas estou dando exemplo.
Então, a pessoa que desenvolveu um conhecimento, ele pode trazer para você uma informação que você não sabe sobre uma história e você está ali completamente aflito diante daquela circunstância. Amém? Ou não aflito, mas fora do discernimento. Você não consegue prever ou discernir aquilo que está acontecendo. Mas eu acredito, amados, que se Deus falou verdadeiramente, você precisa cumprir. Amém? E quando Deus fala, Ele promove tudo que é necessário na sua vida para que aquilo que Ele falou se cumpra. No livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, fala o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Amém, igreja? Então, o que precisamos nós para discernir se Deus falou ou não? O que você precisa fazer para interpretar os seus sonhos ou ter o entendimento que o sonho é uma revelação de Deus sobre a tua vida? Irmãos, não tem como você ter esse tipo de discernimento se você for um cristão de culto, um cristão que entrega a sua vida pela metade, ou um cristão que tem reticências, tem algumas questões que precisam ser resolvidas. Não tem como. Se você realmente quer ter o discernimento espiritual necessário para ser guiado por Deus em todos os seus passos, você precisa ser íntimo ao Pai. Você precisa ser conhecido por Ele. Você precisa não só ser conhecido por Ele, mas você precisa ser um filho ao qual Ele se agrada em abençoar você. Amém? Por que Ele não escolheu um dos outros irmãos de José? Porque Ele escolheu justamente o mais novo. Queria passar por dificuldades pela sua pouca idade. Por que Ele não pegou ali o de 40 anos, que seria mais forte, mais capacitado? Quando viesse a carruagem lá dos ismaelitas, a caravana dos ismaelitas, ele ia poder se defender, ele não ia ser jogado no poço, ele poderia pegar a capa do pai, dominar sobre os irmãos, pregar a palavra, fazer uma congregação ali, todos iam se submeter a ele ia se tornar um ditador. Amém? Deus, Ele faz o que precisa ser feito sobre o propósito dele nas nossas vidas, de maneira que muitas vezes nós não entendemos. E muitas vezes nós criticamos, condenamos. Mas, amados, dura coisa é você se levantar contra o teu próprio Deus. Eu acredito que ao longo dos nossos anos no ministério pastoral, nós já vimos pessoas sendo acrescentadas de maneira sobrenatural. Mas nós percebemos já muitas vezes pessoas que, quando receberam uma direção, não a cumpriram, e ao não cumprir a direção, passaram a ter consequências terríveis. Acabaram escolhendo fazer as suas próprias vontades, a seguir os seus próprios caminhos. E assim, sem direção do céu, sem uma direção que a palavra de Deus fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, você acabou andando por caminhos que você não precisava andar. Acabou perdendo tempo com coisas que você não precisava ter perdido tempo. Amém? E eu entendo que o cumprimento dos sonhos de José mostra que eles foram revelação de Deus na vida dele. E aqui eu aprendo uma coisa, que a revelação de Deus cresce na medida que você se compromete em realizar cada uma delas. Amém? Qual é a revelação que Deus já te deu, amados? A revelação que Deus me deu foi que quando tu és recém-convertido, tu fica com umas loucuras, né? A onda vai e a onda volta. Ela bate na areia, que é o homem. Por que Deus não bate e não leva a onda e não traz de volta? Eu já perguntei isso para mim uma vez. Sentado na frente do mar, eu olhava a onda, batia, bum. Se ele fala, mas se a areia representa o povo de Deus, por que Deus bate tanto na gente, né? Não é verdade? Fala comigo. É uma grande verdade, mas muitas coisas que a gente não entende. Mas, na medida que você se esforça em cumprir aquilo que Deus te revelou, você irá viver
grandes coisas ou receber uma dose maior de confiança, de revelação do Pai. Não tem como você não cumprir aquilo que Ele já te revelou e querer mais. Ele vai dizer, não vou nem desperdiçar, porque Deus ele não desperdiça nada, mas Ele é certeiro. O que Ele vai entregar para você, Ele vai entregar na medida certa, no tempo certo, porque você precisa cumprir aquilo que Ele revelou para você. Se você abandonou essa revelação, Ele vai dizer, não, eu vou aguardar. Ele vai passar por um processo, vai passar por um caminho longo, mas eu não vou mais me revelar a Ele. Nosso Deus, Ele atua desta maneira. Amados, mesmo que Ele tenha que deixar de fora, mesmo que Ele tenha que deixar alguém de fora para cumprir o seu propósito, Ele vai fazer. Amém? Não entenda a palavra de Deus como um Deus que é misericordioso, é graça, é o quê? Que as coisas vão acontecer e Ele vai ficar te puxando mesmo você não querendo. Não entenda dessa maneira. Se você não quiser realizar algo, Ele vai levantar outro. E você irá ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Amém, igreja? Amém? Eu quero então revelar algo para vocês aqui. Revelar algo que, da maneira que Deus fala comigo através das palavras proféticas, através do discernimento da palavra. No final de semana eu ouvi algo que tem tudo a ver comigo. Porque eu nunca recebi alguém que viesse até a minha vida e falasse comigo assim, eis que te digo, grandes coisas eu tenho na tua vida, você vai se tornar um pastor, você vai fazer isso, você vai ser isso, você vai fazer conquistar. Eu nunca tive esse tipo de coisa. Em vários momentos, o profeta, os homens de Deus vinham até um grupo de pessoas, falava com todos eles, eu era o último, a hora que chegava na minha vida, ele virava as costas e saía. E não foi uma vez ou duas, foram várias. Eu, o pastor Ibirá de Chapecó e o pastor Boca, que está lá em Espírito Santo, nós éramos esse grupo. Nós segurávamos as pessoas até 4 da manhã, para os profetas virem até 4 da manhã, quando chegava a nossa vez, ele dava as costas e ia embora. O que nós fazíamos? Nós se juntávamos nós três e nós profetizávamos, então, eu te profetizo. Amados, outra coisa que eu faço, quando eu ouço alguém profetizando na vida de alguém, na mesma hora eu falo, amém, recebo, amém? Deixa que te digo, tal, e na mesma hora, amém, recebo, tomo posse da palavra, a palavra foi declarada, amém? E ninguém chega, olha para mim e fala isso, mas já falou para o irmão ali, é nós. Tomo posse, sim. O primeiro da palavra que eu quero falo para vocês é que se cumpre na minha vida. Está lá em Salmo 91, 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas eu não serei atingido. Eu não serei atingido com a palavra profética, amém? Por isso que eu falo, 1000 cai para um lado, mas eu tomo de 1.000, outro tomo de 9.999, porque eu já levantei um. Glória a Deus, amado. Eu tenho um irmão aqui que Deus estava me incomodando aqui, amados, desde quando eu cheguei aqui na igreja, eu passei por ele não sabe quem, ele não me viu, certamente, mas ele me incomodou, eu vou ali falar com ele, um negócio para ele, a hora que ele falou comigo, ele nem sabe quem é, eu nunca vi na vida, vamos falar com ele uma... Tá bem? Deus mostrou uma claramente da vida dele lá, sabe quem? Deixa eu passar aqui um minutinho. Amém? A vida é sua, você mesmo. Amém, irmão? Você é daqui da região? Muitas vezes você leva a tua vida baseada naquilo que você viveu no passado. Só que Deus fala para ti nessa noite que você tem que viver a sua vida para aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Amém?
Deus, quando eu percebi, eu passei pela tua vida, Deus mostrou para mim, esse parece eu ano passado, sofreu, passou por lutas, por dificuldades, só você sabe, momentos de rejeição, de abandono, mas Deus fala, não leva a tua vida baseada naquilo que fizeram com você, mas naquilo que Deus tem sobre a tua vida, amém? E uma coisa que eu aprendi é que quando a palavra de Deus é ministrada na vida de alguém, nós precisamos selar essa palavra. Como o teu tempo, Deus está mudando, eu vou ofertar na tua vida. Você viu? Tá bom? Se é para Jesus, podia ser melhor, não podia? Teve uma vez que um irmão passou por mim, eu estava olhando para mim, daqui a pouco ele olhou para mim e falou assim, Pastor Jefferson, acho que nem diácono era na época, era um amadinho do Senhor, né? Ele olhou para mim e falou assim, eu vejo você com uma coroa, mas a coroa está derribada. E aquilo ali foi algo que foi jogado para mim como um juízo, não foi jogado para mim como uma palavra de bênção na minha vida. A intenção dele foi de pesar sobre mim. Foi nítido a maneira que ele colocou essa posição, essa afirmação na minha vida, né? Dizendo que ele me via como rei, mas que a minha autoridade de rei estava destruída, estava distorcida. Uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês, mas antes de eu seguir essa mensagem. Não importa o que falam para você, não importa o que fizeram com você, o que importa é aquilo que Deus tem em você. Amém? O quanto você tem de Deus é o que vai mudar a tua história. Ontem nós estávamos lá no Escola de Profetas Ramá e tinha uma camiseta do apóstolo Judá que falava o seguinte: o encontro muda uma história, né, Sandra? O encontro muda uma história. Uma palavra muda um destino. Muito cuidado, amados, com aquilo que falam para você e você não combate da maneira devida. Porque aquilo pode fazer de você alguém preso naquela mensagem e que não vem do Senhor. Amém? Você precisa de discernimento. Você precisa ter discernimento. Você precisa estar no braço do Pai. Sem isso, você vai percorrer caminhos. Sem isso, você vai fazer aquilo que não é devido. Sem isso, você não vai estar conectado naquilo que Deus tem para você. Amém? Vamos continuar então, amados. Não vou me prolongar muito. O evento lá, final de semana, mexeu muito comigo, com a minha esposa. Não ia ser normal, né? Um monte de profeta lá, os homens de Deus. E um dia, se você puder ir, Escola de Profetas Ramá, acontece em junho e em janeiro. Campinas, São Paulo. Amém? A simplicidade daqueles homens lá mexeu com a gente. Aleluia. Que Deus se revele a você, meu irmão. Amém? Pode dar um salve de palmas para Jesus, querido. Mas vamos chegar então aqui, vamos em frente. Chegou um momento que o próprio pai dele questionou a ele, não foi? Lá no verso 10. Verso 10, por favor. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Irmãos, como eu falei, a paternidade nos capacita.
A paternidade nos leva a tomar posse daquilo que precisa ser conquistado por você, pelo filho, por aquele que recebe a paternidade de Deus. Então, há muito que ser conquistado. Mas muitas vezes você está rodeando, porque você está querendo fazer a vontade de alguém, ou às vezes a vontade do seu coração, e não está exercendo a vontade soberana que vai te promover a fazer grandes conquistas aqui nesse mundo caído. Amém, igreja? Então o discernimento é, o nosso coração é enganoso, pessoas vão atuar para nos enganar, intencionalmente ou sem qualquer tipo de intenção, mas o que vale mesmo é aquilo que Deus revela para você. Deus usa homens, Deus fala através de sonhos, tem muitas maneiras dele falar, dele atuar nas nossas vidas, mas não esqueça disso. O que vem dele é o que vai verdadeiramente transformar a nossa história. Quem foge dos processos não tem acesso às conquistas de Deus na sua vida. Mas eu quero falar sobre 4 princípios rápidos, sobre princípios que foram cumpridos por José na busca da realização dos seus sonhos. O primeiro princípio seria: por maior que fosse a revelação de Deus, José não abandonou o que já estava comprometido. Por maior que fosse a revelação de Deus, José não abandonou aquilo ao qual ele estava comprometido. Por que eu falo isso, amados? Porque nos dias de hoje, há muitas pessoas que estão começando coisas que aparentemente são grandiosas, mas estão deixando outras coisas de lado. Deixando outras coisas seriam uma palavra dada, deixando outras coisas seria algo pequeno que ficou para trás, mas que são sim do Senhor, e que ao descumprir dessas coisas pequenas, esses detalhes, faz com que você saia da presença do Senhor. É fato esse detalhe, é fato essa verdade. É fato, é verdade esse fato. É verdade esse bilhete. Amém? Porque muitas vezes, amados, nós queremos estar na presença do Senhor, mas algo que você acordou com alguém, você não cumpriu, e você quer ainda briga com o Senhor, ou por que Deus está aqui em silêncio, ou por que Deus não está fazendo, ou por que Deus não está realizando, mas você que não está cumprindo aquilo que foi falado, foi dado a você. Você que descumpriu princípios, e quem descumpre princípios não consegue ter a revelação seguinte, não tem como. Não tem como você seguir em frente. O cumprimento de princípios que você conhece precisam ser vividos, precisam ser desejados, precisam ser observados. Eu acredito que é um erro comprometedor, amados, quando nós abandonamos algo para iniciar outra coisa. Não importa do tamanho que seja. O problema, amados, quando você não resolve, na próxima etapa ele vai estar ainda maior, como todos nós já sabemos aqui, né? Se Deus te revelou uma palavra, você precisa buscar a convicção para realizar essa palavra. Muitas vezes você não entende o que eu estou falando aqui, amados. Eu creio, eu estou olhando para vocês, o pastor Tomás está falando em grego. Não estou entendendo. Mas toma posse, amados, de algumas verdades, porque elas vão mudar a tua história. Amém? Vou dar um exemplo para você. José, ele foi jogado no fundo do poço, não foi? E quando ele estava no fundo do poço, ele ouviu um barulho. Uma caravana, a palavra de Deus fala em caravana. Eu acredito ali que seja o quê? 50, 60, 100 pessoas. Amém? Quantos eram os irmãos? Ele tinha, até esse momento, 11. Não, 10 irmãos. Ele era o 11º. Amém? Quantos eram na caravana? No mínimo, vamos fazer assim, 100 pessoas. Amém, igreja? Por que eu estou falando isso? Porque a caravana de ismaelitas, elas levaram José para o Egito. Versículo 25. Mas, sabe o que Deus está falando comigo, amado, nesse momento? Que Deus sempre vai usar mais pessoas para nos conduzir ao propósito do que outras pessoas para nos levar para o fundo do poço. Por que eu estou falando isso, amados? Porque é a verdade.
Muitas vezes, amados, você está num ambiente de angústia, de aflição, que alguém te atraiu para aquele lugar, ou que você está vivendo por consequências das suas ações, das más escolhas, ou das más escolhas de outra pessoa, que foi as escolhas dos seus irmãos, amém? Colocaram ele no fundo do poço. Mas o fato é que sempre haverá mais pessoas sendo usadas por Deus para te levar ao teu propósito do que aquelas que irão trabalhar para te levar para o fundo do poço contra aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus! Não importa se acredita naquilo que Deus está falando com você. Persevera, seja fiel. Faça com que Deus verdadeiramente seja Deus sobre a tua vida. O segundo princípio, quando você estiver focado no propósito, não importa a proposta que vier, permaneça focado no propósito. Por quê? A caravana dos ismaelitas haviam sido levados para o Egito. O que eles fizeram lá? Venderam para Potifar, que era o oficial do rei daquela época, que era o faraó. Amém? Amém, igreja? Então percebe o seguinte, ele foi vendido para Potifar, ele estava indo muito bem, ele estava sendo conduzido naquele lugar para auxiliar as pessoas, ele começou a ser reconhecido pela sua atitude, pelo seu caráter, pela forma com que ele fazia a gestão na sua vida, ele começou a ganhar espaço, começou a ganhar espaço. Mas, nesse processo de ganhar espaço, ele foi notado pela mulher de Potifar. O que ela fez? Atraiu ele uma vez, ele disse, não quero. Atraiu outra vez, não quero. Ela falava o seguinte, venha para a cama comigo, escancarada. Verso 7, lá em Gênesis 39. Ele não aceitou a proposta, uma vez, duas vezes, três vezes, até o momento que ela fez uma tocaia, fechou as portas e ele ficou desesperado e ela foi lá e tomou a capa de José e através da tomada de posse dessa capa fez com que José fosse levado para a prisão. Agora perceba o seguinte, o que o pai dele fez para ele? Uma túnica, amém? O que foi tomado dele? Uma capa. Mateus 5:40. Se alguém quer processar você e tirá-la a túnica, deixe que leve também a capa. Amém? O próprio Jesus testificando a história de José. Ouviram? Está no telão? A mulher de Potifar foi usada por Deus para isso? Eu acredito que não. Deus não ia atrair o inferno para aquilo ali. Mas José se posicionou de uma maneira adequada para estar na presença de Deus e assim, mesmo indo para a prisão, ele permaneceu firme nos seus princípios, nos seus valores. Agora vamos ver o que aconteceu lá na prisão. Terceiro princípio. Os problemas que a revelação de Deus na sua vida gera, te prepara para não desperdiçar o que Deus tem ou o que Deus está fazendo na sua vida. Lê novamente. Os problemas que a revelação de Deus na sua vida gera, te prepara para não desperdiçar o que Deus está fazendo na sua vida. Os problemas que a revelação de Deus na sua vida gera. Que problemas são esses? Está bem escancarado aqui na vida de José. O que Deus revelou para ele gerou tanto problema, tanta confusão, que os irmãos judiaram dele, literalmente, colocaram ele no fundo do poço, venderam ele, falaram para o pai dele que ele tinha morrido, gerou um caos naquela família, problemas que foram gerados pela revelação de Deus na vida dele, prepara para não desperdiçar o que Deus estará fazendo. Por que eu falo isso, amados? Entrar na presença de Deus, amados, ele custa tudo, custa a tua vida, mas sair da presença dele não nos custa nada. É um ato irrelevante, um ato não observado, um fato que você permite fazer parte da tua vida, é capaz de te arrastar para longe da presença do Senhor.
José, amados, ele foi levado para a prisão. E na prisão, ele passou 2 anos em esquecimento. 2 anos. Esse tempo, amado, de esquecimento, eu acredito que é o momento onde é revelado as nossas motivações. É no momento que você quer muito fazer parte de um ministério e você fala, pô, mas tanto tempo, que coisa é essa? É quando Deus revela as motivações do teu coração. É quando você quer muito marido e você sai aí desesperado. É quando Deus revela a motivação do teu coração. Escolhi esperar, amém? Quando você passa num processo de esquecimento, de abandono, de silêncio de Deus, Deus irá revelar a motivação do teu coração. Então, se você está passando por um momento como esse, você pode fazer um mapeamento da tua vida e verificar como é que está a motivação do teu coração. É como se fizesse uma tomografia e viesse do céu como é que se chama ali? Um médico vai lá e faz um laudo. Um laudo. É na prisão que o laudo do céu vem sobre você. Amém? Amém, igreja? Sabe por quê? Porque na prisão, José foi muito usado. Na prisão, Deus percebeu que a motivação dele era, sim, verdadeiramente servir ao Senhor e ir em busca daquilo que Deus estava revelando a ele. No sonho, amados, no esquecimento, José permaneceu o mesmo. Versículo 23 de Gênesis 39, por favor. 23, 39. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O carcereiro não se preocupava com nada, ele já era o líder da prisão. O carcereiro, ele era o líder que era o responsável, mas era José que tinha o controle, por causa da sua atitude, por causa do seu posicionamento. E é uma pergunta que pode ser feita para nós. Qual tem sido o teu posicionamento, amados, nos dias de esquecimento, nos dias de aflição? Qual tem sido o teu posicionamento quando você se encontra num tempo de angústia, de aflição? O que você tem entregue para aqueles que estão observando você? Um exemplo de superação ou alguém que verdadeiramente não é guiado pelo Senhor? É nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de esquecimento, de angústia, que o nosso coração é exposto. Nunca se esqueça disso. Mas saiba que Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de Jacó. Jacó estava ali esquecido por todos, vivendo a angústia, vivendo a aflição, mas Deus não havia esquecido dele. Ele estava sendo preparado para viver aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Ele estava, os problemas que a revelação de Deus na sua vida gera, te prepara para não desperdiçar o que Deus estará fazendo ali na frente. Foi o que aconteceu com José. Ele não desperdiçou. 2 anos se passaram na cadeia, 2 anos de angústia, até o dia que o rei, o faraó, teve um sonho. Que história é essa, pastor? Sonho, sonho, sonho. Não é padaria, estou falando sobre sonho, sobre a revelação do céu. Amém? O faraó teve um sonho. Deus deu uma revelação para ele. Para quem? Para o faraó. Uau! E o faraó chamou os sábios. Ei, quero que vocês interpretem o sonho, quero que vocês interpretem o sonho, quero que vocês interpretem o sonho. E ninguém interpretava, mas o copeiro queria ser promovido. Lembrou que tinha um homem que interpretava sonhos, porque interpretou o sonho dele, interpretou o sonho do padeiro que morreu. Amém? E o que ele fez? Chama José. José foi chamado. José interpretou o sonho. José foi lá e lembrou-se daquilo que o copeiro lembrou-se de Jacó por causa do seu interesse.
José foi até Faraó e interpretou o sonho. Que eu acho interessante, mas porque todo esse processo que está acontecendo aqui é a história de Jacó. Que loucura, não é mesmo? Tudo isso acontecendo não é a história de José, é a história do pai dele. Então, muitas vezes, amados, alguma coisa está acontecendo na tua vida, mas não tem nada a ver contigo, tem a ver com outro. Talvez você está passando por lutas e você, Senhor, de novo. Imagina se você ficar sabendo que aquilo que você está passando é para que outra pessoa, a história de outra pessoa. Amém? Então, o que importa, amados, não é o que está acontecendo em nossas vidas, mas é aquilo que nós estamos conquistando, aquilo que nós estamos buscando de revelação, mas principalmente a manutenção da presença de Deus nas nossas vidas. É importantíssimo. É importante porque você pode sair daqui hoje e você pode levar a tua vida para outro caminho, amados. Se você não buscar a discernir a voz do Pai. O copeiro estava querendo a promoção e lembrou de José. E José interpretou o sonho. Mas o sonho que José estava interpretando não fazia parte da vida dele, mas fazia parte da vida e da história do pai dele. Amados, Deus ele faz de qualquer maneira. Ele faz da maneira que Ele quer. Ele usa todos os meios que Ele quiser ou que Ele tiver à disposição para fazer acontecer o propósito dele na humanidade. O fato é, você quer fazer parte da história do homem ao qual Deus está escrevendo, ou você quer ficar de fora? Nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos ter essa ruptura da nossa mente. Nós precisamos assim, eu sou de Deus verdadeiramente, ou eu sou fake. Eu sou de Deus mesmo, ou eu sou um crente Raimundo? Um pé no mundo? Vocês sabem dessas coisinhas tudo, né? Quarto princípio e último. Não permita que as suas habilidades reveladas te corrompam. Está lá em Gênesis 37. Gênesis 41, versículo 37. O conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. O conselho de José, que na interpretação do sonho, ele foi lá e já deu um conselho para o Faraó. Ousado, né? O conselho agradou o Faraó e todos os seus oficiais. 38. Então o Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Uau! Irmãos, lembrando que era o Faraó, que é a própria interpretação do inferno naquela época, amém? Então, é o próprio Satanás tendo a revelação de que José era um homem de Deus, que o Espírito de Deus o guiava. Irmãos, isso, se acontecer na tua história, toma posse. Talvez não aconteceu ainda, mas vai acontecer, porque você precisa testemunhar do que o Espírito de Deus te guia. Você precisa ter esse entendimento. Você precisa combater o bom combate. Você não tem que vir aqui adorar, receber a palavra, sair daqui, deixar o filho, cuidar da criança, intercessão, áudio, atalaia, zeladoria, o mistério todo acontecendo, voltar para casa como se fosse algo comum. Nada mais é que um pai que está querendo exercer a paternidade em você, para que você seja capacitado a viver e a realizar tudo aquilo que está revelando a você. Aleluia! Aleluia! Em Gênesis 45, amados, José se apresenta aos seus irmãos. Ele quase não consegue suportar quando ele vê os irmãos dele. Quase não consegue suportar. Mas quando começa a ler o Gênesis 45, depois vai lá e lê esse capítulo, você percebe que José, ele não culpa os seus irmãos. Uau! Os irmãos dele fizeram o que fizeram com ele, jogaram ele no poço, venderam eles para os ismaelitas, e quando José tem a oportunidade de arrebentar com eles,
José não joga culpa neles. Não joga culpa neles. O que Deus falou nesse momento para mim foi que José tinha convicção do que ele estava escrevendo a história do pai. E fazia parte daquilo que Deus estava fazendo. Fazia parte da paternidade exercida pelo pai para que ele pudesse libertar o seu povo, para que ele pudesse levar as nações a submeterem à autoridade do Deus vivo. Amém? E ele fez isso. Mas o que me chamou a atenção, amados, sabe o que foi? Sobre a consciência dele, sobre a mente dele extraordinária. E quando ele começou a entrar em embate, em conversa com os seus irmãos, ele sabe o que ele fez? Cadê o meu pai? Cadê o meu pai? Cadê meu pai Jacó, na verdade? Irmãos, quero ser encerrado dessa maneira. José, ele tinha uma mente de governador, porque ele se submeteu à vontade de Deus, mas o coração dele era de filho. Irmãos, talvez o teu pai terreno não foi um bom pai, mas ele é o teu pai. Talvez você olhe para a tua vida, para a tua história, e você se depara com todo tipo de rudimento, todo tipo de dificuldade, escassez, falta de amor. Talvez você encontre na tua história aflições, perdas, rejeições, abandono, esquecimento. Eu não conheço a vida da maioria de vocês, mas uma coisa é certa: se você trabalhar a tua história como quem verdadeiramente quer ter a sua mente transformada e manter o seu coração de filho, não haverá ninguém que poderá suportar a tua presença. Ninguém poderá suportar aquilo que Deus irá estar fazendo na tua vida. Você será um testemunho vivo do poder soberano de um Deus vivo. Mas para isso, você precisa ter a sua mente de governador e o seu coração de filho. Amém? A tua mente pode atuar da maneira extraordinária. Não importa se você tem 15 anos, se tem 70 anos. Não importa. Porque todos voltariam a sonhar. Todos ainda teriam tempo de exercer aquilo que Deus tem para a sua vida. Todos ainda têm a oportunidade de voltar para a presença do Senhor. Mas lembre-se, talvez você não tenha tido uma paternidade. A paternidade, amados, é aquela figura daquele que está te direcionando em amor. E quem nos direciona em amor é a própria palavra do Senhor. É o próprio nosso Deus. Ele é o nosso Pai eterno, o Pai criador de todas as coisas. Ele é o Deus Pai. E a sua paternidade fala que você pode sim viver uma grande metanoia, que você pode se ver livre, liberto daquilo que te fere, daquilo que te tira da presença do Senhor, daquilo que te incapacita a revelação daquilo que Ele está trazendo para você. E Ele te capacita a sintonizar o teu ouvido ao som do céu. Ele te capacita para tudo aquilo que for necessário. E como eu falei lá em Mateus, onde é que está aqui? 5:40, não é? Se alguém quer processar, não é isso. Não é Mateus, amado. Volta para o Antigo Testamento. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido não fará? Se Ele prometeu para que você, tendo acesso a Ele, você terá descortinado da sua mente tudo aquilo que é necessário para que você tome posse daquilo que Ele já liberou para você. E Ele continua: ou, tendo falado, não cumprirá. Se Ele tem falado para você, busque com todas as suas forças em trabalhar para que seja cumprido aquilo que Ele revelou a você. Se caso contrário, amados, nós iremos passar de culto em culto,
daqui a um mês, muitos já não estarão aqui. Daqui a um mês, muitos já não estarão mais nem no Senhor. E eu falo isso um mês, ainda sendo alguém com esperança. Por quê? Porque o mundo que nós estamos vivendo, ele nos irá nos conduzir a uma jornada onde a água que nós iremos tomar são águas contaminadas e não águas puras. E nós não temos como nos alimentar da mesma árvore, de duas fontes diferentes. Nós temos que se alimentar da fonte que vem do céu. É ela que vai nos levar a viver aquilo que foi prometido, aquilo que será cumprido. Aquilo que foi falado por Deus, que Ele irá cumprir todas as coisas. Você precisa crer. Você crê no Senhor? Você crê que Ele é capaz de mudar a tua história? Levanta a sua mão aos céus. Fala assim: eu creio, Senhor, que o Senhor é capaz de me conduzir por conquistas que esse mundo não é capaz de me conduzir. Mas na tua presença, Senhor, eu declaro que eu serei, dia após dia, guiado e conduzido para cumprir o teu grande, maravilhoso propósito sobre a minha vida. Amém? Pode dar um salve de palmas para Jesus amado. E no capítulo 46, Deus fala a Jacó. Vai lá no verso 22, por favor, só para encerrar. 46, 2. Deus falou a Israel, Deus falou a Jacó em visões de noite. Ou seja, Deus falou a Jacó em sonhos. Amém? Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você de lá, com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Uau! O cumprimento da palavra, da revelação de Deus na vida de um filho, contando a história de um pai, o permitiu a ter a honra de cuidar do seu pai até o último instante. Um pai que ele podia dizer: não, meu pai permitiu tudo que eu vivi, não quero mais saber da cara dele, não vou falar mais com ele. Um grande erro cometido. Se você vive uma condição como essa, amado, você está numa prisão. Sinto te falar. Não importa quem seja o teu pai, o pior homem de todos da humanidade, honre o teu pai. O que o teu pai é, o que o teu pai fez, fala dele, não fala de você. Você é filho, a tua mente é de governador e você quer conquistar as coisas de Deus nesse tempo? Honre o teu pai, abençoa ele. Ah, está passando necessidade, eu também estou, mas ajuda ele em alguma coisa. Leva uma palavra, leva, sei lá, ele não quer ouvir, não quer nem me ouvir. Faz algo, peça perdão, faça alguma coisa, mas não saia do ambiente de omissão. Amém, igreja? A tua casa será honrada, assim como a casa de José. Não esqueça disso. Deus não está contando a história dele através da sua vida. Permita ser usado por Deus, mas não saia da presença do Senhor. Agora, para encerrar, eu queria que você olhasse para o teu vizinho, um cara de profeta, e falasse para ele: você não tem ideia do que Deus vai fazer através de você, em você e por você. Amém? Que Deus seja glorificado, seja exaltado todos os nossos dias. Louvado seja o Senhor, agradecido seja o Senhor. Amém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados. 1h10. Passou 10 minutos, me perdoe. Estou tentando diminuir cada vez mais. Mas eu creio que há momentos para todas as coisas e Deus, Ele quer sim. Ele quer sim falar aos nossos corações.
Ele quer cada um de nós na sua presença. Ele quer que nós valorizemos a presença dele mais do que todas as coisas. Você precisa amar mais a Deus do que os seus filhos, do que a sua esposa, do que o seu esposo. Você precisa amar mais a Deus do que sua mãe, seu pai. O dia que você chegar nesse nível, você vai perceber que você poderá exercer a paternidade sobre a vida de outros. Que Deus nos leve para um lugar mais alto, amado. Que esse tempo que nós estamos vivendo seja um tempo de conquistas no céu e não na terra. Você está preparado, amado, para aquilo que Deus quer fazer através de você? Você está preparado para aquilo que nós iremos viver nos próximos dias? Seja sincero com você mesmo. Você está preparado para sofrer injustiças e oferecer outra face? Você está preparado para exercer um verdadeiro papel de um filho dentro da mente do governador? Você está preparado para contar a história do teu Deus através das tuas aflições, das tuas angústias? Se você está preparado, Márcio, você está sendo convidado a entrar num lugar que Ele tem algo novo para você. Ele tem uma revelação nova. Talvez se você tem algo que você precisa resolver, Ele está querendo liberar sobre você. Vai atrás, resolve. Não tenha medo. Não tenha medo do conflito, do prejuízo. Ele é o dono, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Todo ouro e toda prata é dele. O que seria a tua aflição financeira para esse Deus? O que seria a tua angústia? Está lá, vou ficar para titia, vou ficar para titio. O que seria essa tua angústia, amado? O que será a tua angústia de você perceber pessoas avançando, conquistando financeiramente alguma coisa, e você parece estar num pântano? O que seria para Deus tirar você desse lugar e colocar você, assim como fez José, do fundo do poço ao trono de governador da maior nação daquela época? Através de José, cumpriu-se o princípio da quinta parte. A quinta parte de tudo aquilo que eles arrecadaram ao longo dos anos, de algum período de um ciclo, foi guardado. E no dia que faltou alimento para todas as nações, somente Egito tinha, através da gestão desse homem. Todos se dobraram para o Egito. Talvez você não sabe o quanto você precisa guardar na sua vida para você viver a prosperidade. 20%, quinta parte, foi aquilo que guardaram em tudo aquilo que eles recolheram ao longo de um Shemitah. E assim, depois desse período, viveram o pior Shemitah da vida deles, o pior ciclo de 7 anos, onde não havia alimento em lugar nenhum. Somente os celeiros do Egito, que guardaram 20% de tudo aquilo que eles produziram, tinha alimento naquela época. E todos se dobraram diante do Egito. Quem era o governador? Quem era o dono da chave desses cofres? José. Aquele que havia sido humilhado, havia sido vendido, aquele que havia passado sofrimento na prisão, uma vez, duas, aquele que foi esquecido, abandonado, foi injustiçado, por manter o seu princípio de não se perder a presença de Deus com a esposa de Potifar. A história de José é gigante. Um filho que acabou sendo restaurado e restaurou toda uma família. O que Deus tem para você, amados, não é somente para você, é para toda a sua família. E não é só para a sua família, é para as próximas gerações. Quantas gerações foram abençoadas pelo posicionamento adequado de José?
Muitas vezes você não quer. Então você está preparado para não ser o abençoador das próximas gerações. Você tem que ter essa convicção. Nós precisamos ser verdadeiros. Amém? A palavra de Deus está bem clara. Você tem o poder de mudar a tua história. E a mudança da tua história irá levar outras pessoas a serem tocadas. E assim a presença de Deus poderá entrar nas próximas gerações, nas outras famílias, naqueles que estão testemunhando a manifestação e o poder de Deus na tua vida. Aquela irmã que domingo passado veio aqui falando sobre a cura, ela está aqui não? Ela está por aqui não? Levanta a mão se você está. Não veio. Vou deixar para ela testemunhar aquilo que Deus fez através da vida dela. Deus me usou para fazer uma oração para ela. Mas, amados, o que eu falo para você, amados, não é eu que orei por ela que ela foi curada. Não foi. Foi Deus que fez. Mas pelo simples fato de eu colocar em risco a minha vida. Porque se ela não fosse curada, quem seria envergonhado, não é mesmo? Então não importa, amados, a tua reputação nesse tempo. O que importa é a tua reputação no céu. Quando a tua reputação no céu for de um filho amado, que está testemunhando que há um Deus que pode todas as coisas, que está se movimentando nesse tempo, quando a tua reputação for dessa, o próprio Senhor garantiu que Ele iria prover tudo o que era necessário para o cumprimento do propósito que estabeleceu sobre a tua vida. Então você está preocupado no alimento, e Deus fala, não é o alimento a preocupação. A tua preocupação é o céu. A partir do momento que você tiver o céu, você vai ter discernimento para trabalhar de maneira adequada, de encontrar a forma acertada, fazer os contratos adequados. Os problemas que vão acontecer farão parte para constituir você naquilo que Deus tem sobre a tua vida. E a partir de então você olha os problemas e você fala, ei, Senhor, mostra para mim o que o Senhor quer fazer através disso. E você vai começar a ter discernimento daquilo que está acontecendo, e você vai então passar o domínio sobre a gestão da tua vida nas mãos do Senhor. E a partir de então você vai perceber que você está contando a história de Deus, Deus está promovendo você, Deus está direcionando você. E a cada circunstância, a cada dia, você vai ver Deus se manifestando, Deus se movendo na sua vida, ou através de uma vida para te abençoar, para te direcionar, para te guardar. Alguém que impede que você saia de carro, se você tivesse saído antes, você sofreu um acidente ali na frente. O mundo espiritual, ele está numa